a paz e o amor de Jesus esteja convosco. Eu penso que no domingo 29 de 12 temos aqui um convidado que é Filipe Salaverno, também com o tema Feliz Ano Novo, Transformação. Portanto, estão todos convidados para assistirem a esta noite. O tema para hoje, eu resolvi fazer um trabalho, é claro, sustentado nos livros da literatura espírita sobre a questão da sexualidade. Iremos abordar alguns temas, naturalmente, no decurso desta reflexão, que poderá ser extremamente útil, mas sempre tudo com base na literatura espírita. Naturalmente que iremos falar um pouco sobre energia sexual ou impulso sexual. Iremos falar também de sexo e reencarnação. Iremos falar também, de uma forma muito simples, sobre sexo e homossexualidade. Iremos também procurar entender, mediante as reflexões dos espíritos maiores sobre o entendimento da homossexualidade, quais são as razões da homossexualidade, recomendações quando somos deparados com estas situações, mudança de sexo e sexo e responsabilidade. Naturalmente que são diversos temas e iremos abordá-los de uma forma muito simples para que seja entendível e que nós possamos compreender que é o momento de reflexão desta manhã, mas ao mesmo tempo tendo em conta as questões da sociedade que atravessa nesta área, é sempre bom e oportuno compreendermos esta realidade e o que temos de fazer ou o que temos que recomendar quando somos confrontados para dar testemunho nesta situação. E então Joana de Ângeles, num livro que certamente todos nós conhecemos, que é O Homem Integral, diz-nos: os problemas sexuais devem ser enfrentados sem hipocrisia, nem cinismo, fora dos padrões estereotipados por falsa moralidade, nem tampouco levados a conta de pequeno significado. Porque, na realidade, são dificuldades e, como tais, merecem consideração, tempo e ação especializada. E diz-nos mais que a energia sexual é, depois de energia vital, o instrumento mais importante que o Criador colocou na criatura. E para quê? Para o seu crescimento como espírito mortal. Portanto, tem esta finalidade para além da lei da reprodução. E, naturalmente, que esta energia ou impulso sexual se manifesta em estágios diferentes, dependendo da busca de cada um e da condição espiritual de cada indivíduo. E por isso, o seu objetivo, afinal, é o exercício do amor em sua expressão maior, de uma forma mesmo muito simples. E como nos diz Emmanuel, num livro que também conhecemos, Vida e Sexo, ele diz-nos isto: criatura alguma, no plano da razão, se utilizará desta energia sexual nas relações com outra criatura sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhes dê. Portanto, tudo depende do indivíduo. E Joana de Ângeles também, no mesmo livro Homem Integral, diz-nos: a vida saudável na área do sexo decorre, primeiro, da educação mental de cada um, da canalização correta das respectivas energias, da ação física pelo trabalho e pelo desporto e pelas conversações edificantes. Porque isto, todos estes pressupostos, irão auxiliar o indivíduo
na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que a criatura humana se encontre. E agora vejamos sexo e reencarnação. Vamos também abordar de uma forma muito singela, porque estas circunstâncias exigiam, digamos, um tratamento muito grande, mas vamos analisar de uma forma muito simples os parâmetros fundamentais, orientativos e de compreensão para nós nos podermos conduzir nesta mesma área. E então, o Livro dos Espíritos, que é o maior, nas questões 200 a 202, diz-nos: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Porquê? Porque não há sexo nos espíritos. E qual é o objetivo de encarnarem como homens ou como mulheres? Naturalmente, visto que nos compete progredir em tudo, seja homem ou seja mulher, seja em que cada posição social, para isto é-nos proporcionado provas e deveres especiais e também ensejo de ganhar experiência. Ou seja, aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens e também as mulheres. E Silas, também num livro de André Luiz, que se chama Ação e Reação, diz-nos também o seguinte sobre sexo e reencarnação. O sexo, na sua essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser humano. É natural que o espírito feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher. E também o espírito masculino se detenha por longo tempo na experiência de homem. E é-nos dito também que durante a fecundação e a gestação, o perispírito dará a conformação física a um feto masculino ou feminino. E sob o comando do espírito reencarnante, traz a predominância da qualidade do sexo masculino ou do sexo feminino, bem definido, heterossexualidade, ou traz consigo também os desvios que podem conduzi-lo, dependendo do seu livre-arbítrio, à homossexualidade. E o espírito, no renascimento entre os homens, pode, por via destas circunstâncias e dessa decisão, tomar um corpo feminino ou masculino. Porquê? Porque tudo isto atende ao seu imperativo de encargos particulares em determinada ação do seu próprio ser. Ou seja, mediante os objetivos a atingir, ele imprime a sua encarnação num corpo masculino ou num corpo feminino. E também, muitas das vezes, encarna numa das formas físicas, atendendo às obrigações imperativas que ele, de alguma forma, se propõe cumprir e atender com o fim de atingir o seu progresso ou até de se reajustar perante factos anteriores. E nesse sentido, nós vemos que chegamos a um tema que é o sexo e a homossexualidade. E por isso, nestas circunstâncias, nós também devemos ter em atenção o entendimento sobre a homossexualidade. Porque ela se apresenta sobre aspectos fisiológicos, preferências diferentes do fisiológico. Um exemplo concreto é, por exemplo, um corpo masculino com aspectos psicológicos acentuadamente femininos. Temos muitos exemplos
destas ocorrências. E quais são as razões da homossexualidade? O que é que pode provocar estas situações? E os espíritos são claros. E nós vamos ver que tudo obedece a aspectos de reajuste perante as leis naturais. E todos nós sabemos que as leis naturais são imutáveis, são justas e não são modificáveis. E por isso, nós vamos encontrar razões da homossexualidade no seguinte. Por exemplo, o homem que abusou das suas faculdades genéticas, arruinando a existência de outras pessoas. Em muitos casos, é induzido a ir buscar uma nova posição em corpo morfologicamente feminino, aprendendo com isso a reajustar os seus próprios sentimentos. Da mesma forma, a mulher que agiu de igual modo e é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. Ou seja, tudo tem um objetivo. É o reajuste. E perante estas circunstâncias, estas evidências de vida, o que é exigível é que se entenda e que se conduza o próprio indivíduo no seu próprio reajuste para que possa imprimir uma nova situação consentânea e dentro dos princípios que o satisfaçam e lhe façam bem. Mas também há outros casos, destes dois que nós falamos, outros casos que espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, rogam aos instrutores da vida maior a própria internação num corpo físico em vestimenta carnal, oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Reparemos perante estas três situações, processos de reajuste e um processo missionário, que nos compreendamos e para que, de alguma forma, se entendam todas estas circunstâncias que ocorrem no mundo atual. Estas são as razões muito simples, há muitas outras, mas que o tempo, de certa forma, não nos permite abordarmos aqui desta maneira. Ou seja, os porquês, porque muitas das vezes se reencarna em corpos morfologicamente diferentes da nossa condição psíquica. E como vimos, tudo isto tem um princípio, tudo isto tem uma causa, tudo isto é necessário para conseguir o equilíbrio, para que se atinja a felicidade e ao mesmo tempo se expurgue as nódoas acumuladas por desajustes na área sexual. E então, que recomendações é que nós poderemos dar sobre esta matéria? E então vamos buscar a orientação de um autor que publicou um livro que se chama Forças Sexuais da Alma, que se chama Jorge Andrea, e ele nos diz assim: considerando que a homossexualidade é uma tendência do espírito, e depois existe a opção, que ele renasce para sanar esse desvio. Cabe, contudo, ressaltar que toda orientação segura visando a superação desse desvio deve apontar para o restabelecimento do equilíbrio. Ou seja, deve ser orientada no sentido de superar a tendência no mesmo sexo, contendo os impulsos e canalizando a energia sexual para atividades que possam enriquecer e enobrecer a alma. Pois que,
sem qualquer sombra de dúvida que o homossexual, ao atender aos sentidos em satisfação sexual, jamais estará em processo de realização. E, nesse sentido, ele acrescenta que ninguém se realiza no caminho do desequilíbrio e da desordem. Porquanto a satisfação inadequada será exclusivamente física, com esse mesmo desajuste, cada vez mais ampliado, naturalmente, que aumenta, digamos, a sede e provoca desvios na organização espiritual. E José Herculano Pires diz-nos o seguinte: quando, efetivamente, somos confrontados com uma situação destas, o que é que nós poderemos dizer a essa pessoa que precisa de orientação, precisa de esclarecimento, mas, acima de tudo, precisa do nosso entendimento que devemos saber ouvir? E então, há muito em voga, que isto muitas das vezes constitui, quer por parte dos pais, quer por parte dos educadores, uma certa negligência. E José Herculano Pires diz-nos: dizer a um adolescente que se sente dominado por impulsos negativos e procura livrar-se deles, dizer isto: não te preocupes, isso é normal, arranja um parceiro. Esta recomendação é atirar o infeliz na roda viva de um futuro vergonhoso. Portanto, acima de tudo, nós devemos ter cuidado nas próprias recomendações que devemos fazer sobre esta matéria. E para fazermos as melhores recomendações, a primeira coisa é entender. Segundo é conhecer e pronunciar-se sobre aquilo que se domina. Por caso contrário, o melhor é conduzi-lo a uma ação edificadora, sustentada no conhecimento e através de uma ação especializada, como dissemos. Porque, no entanto, apesar da homossexualidade existir, ela, ou melhor, o espírito tendo esta tendência, também procurará alcançar a felicidade. Porque, nesta reflexão, nós devemos deixar bem claro o seguinte: o relacionamento afetivo é livre. E, portanto, todos têm o direito a este relacionamento afetivo, independentemente do sexo. Já o relacionamento sexual deve ser responsável, como também o deverá ser na heterossexualidade. Portanto, o que é que está primeiro? É o relacionamento afetivo. Portanto, o impulso sexual deverá ser exercido nas mais diversas circunstâncias com total responsabilidade. Porque não é a convivência com a pessoa do mesmo sexo que torna impura as pessoas. Porque existe uma lei da sociedade que não tem nada a ver com o sexo, que poderemos viver em paz, poderemos ter as nossas tendências, poderemos ter feito as nossas opções com a nossa matéria e pela convivência afetiva, sob a expressão maior do amor, vivermos em paz, em equilíbrio e em felicidade. Portanto, nada disso é um contributo para que não se atinja, de facto, aquilo que nós desejamos para a nossa vida, que é a felicidade. Mudança de sexo, que está muito em moda. Também vamos trazer aqui, de uma forma também muito simples,
muito geral, esta questão. Joana de Ângeles, num livro que se chama Dias Gloriosos, diz-nos o seguinte: a constituição do ser orgânico é decorrente das suas necessidades evolutivas. No momento da concepção, o espírito é atraído por uma força incomparável às células que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente por força da lei de causa e efeito o que é necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções relevantes. Penso que isto, efetivamente, está claro. E ela continua: a ingerência externa, alterando-lhe a formação, somente trará inconvenientes, prejuízos e distonias morais. Mudar-se o sexo na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física desafia-se a lei da harmonia vigente na criação, o que naturalmente vai provocar distúrbios sem nome da personalidade e na vida mental do indivíduo. Também este ensinamento não tem qualquer dúvida sobre esta matéria. E por isso nós devemos ter sempre o cuidado na tomada dessas decisões, ou até quando efetivamente nos pedem uma certa opinião, nós podermos dar testemunho daquilo que, como seres imortais e com os objetivos e com conhecimentos das razões por que estamos aqui neste plano terreno, devemos ser bem claros e firmes. Outro tema também é sexo e responsabilidade. Vemos, infelizmente, que as coisas estão bastante vulgarizadas. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz-nos o seguinte: o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza. E porque tem estes atributos, exige-se educação e, ao mesmo tempo, controle. E continua: porque através dele dimanam forças criativas às quais devemos na Terra, para atingir esses mesmos objetivos que está plasmado na lei da reprodução, através disso devemos o Instituto da Reencarnação, o Templo do Lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Portanto, isto no fundo, em termos de responsabilidade sexual, todo o indivíduo deve conhecer todos estes pressupostos, para que no fundo, e como vamos ver, haja um intercâmbio psíquico e se consiga atingir a plenitude, vamos dizer, da comunhão psíquica destes impulsos, atingirmos a felicidade e sentirmos plenos como homem ou como mulher. E há uma advertência de Emmanuel nesse mesmo livro. Ele diz-nos assim: toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual, ou essa pessoa aceita de alguém um apelo neste sentido, em bases de confiança e afinidade, estabelece entre ambos um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais
em regime de reciprocidade. Vejam bem, aqui, por este ensinamento, a amplitude e o objetivo da comunhão sexual entre as pessoas com fins construtivos e que nos dão felicidade, que nos dão grandiosidade. E diz-nos mais também Emmanuel neste mesmo livro. Por outro lado, quando um parceiro foge ao compromisso assumido sem razão justa, lesa ao outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo das circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. E por isso, lá está, situações plenamente contrárias uma à outra. E tudo, no fundo, depende do grau educativo que se tenha sobre esta matéria, e por isso é que o conhecimento da realidade sexual deve ser realizada sem tabus, sem preconceitos, mas atendendo aos princípios fundamentais das próprias leis naturais. Eu recordo quando eu andava no seminário, ai de nós, se por exemplo nós tínhamos um pensamento qualquer sobre esta matéria, que era logo um pecado mortal, ou seja, havia antigamente os pais, eu recordo-me, antes da Revolução do 25 de Abril, o que é que se falava sobre esta matéria no sexo? O que é que muitas das vezes as meninas ou rapazes sabiam? Muitas das vezes sabiam através dos próprios desvios. Muito embora, em muitas circunstâncias, principalmente no caso, porque eu passei num seminário, tinha-se uma educação que nós não entendíamos que éramos obrigados a cumprir, mas que não sabíamos as razões porque tínhamos de ter determinado comportamento, por exemplo, dormir à noite com os braços cruzados e de fora das mantas, porque tínhamos de ter a situação de lidarmos com as mãos sempre fora dos bolsos, etc, etc. Nós não entendíamos nada disto. Hoje, para nós termos consciência desta realidade, esta matéria deve ser falada sem preconceitos, sem cinismos e sem qualquer coisa que possa desviar ou deturpe o alcance no conhecimento desta matéria. E por isso é que todos nós estamos aqui a refletir um pouco sobre estes temas. Naturalmente que também nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, os espíritos maiores nos referem: fielmente observado o dever do coração, e leva o homem, porém como determinar? Onde começa ele? E os espíritos nos esclarecem: o dever de cada um de nós nesta área principia sempre do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com a vossa relação. Portanto, nós, naturalmente, porque como temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência, nós conseguimos distinguir tudo aquilo que nós devemos fazer, porquanto a nossa consciência nos adverte de uma forma significativa para aquilo que é melhor para as nossas vidas. E, dentro ainda do sexo e responsabilidade, Emmanuel, no livro Sexo e Destino, diz: o amor é a essência do universo. As criaturas nascem aqui neste plano para aprender a amar. O sexo
é o legado sublime e o lar é o refúgio santificante. Amor e sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um. E ninguém lesa alguém afetivamente sem as consequências reparatórias no futuro. Portanto, também esta situação de facto está bem clara. E ele recomenda acerca dos preconceitos, acerca dos tabus, acerca do cinismo que existia e ainda existe nesta matéria. Ele diz-nos sobre a questão sexo. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Estas são, como vemos, as responsabilidades que nós devemos ter nesta área da sexualidade. Tudo bem claro, como vemos aquele princípio que Paulo nos dizia: eu poderei fazer tudo, mas nem tudo me é conveniente. E por isso eu devo refletir, efetivamente, sobre todas estas circunstâncias. Porque ele faz-nos ainda uma outra recomendação. Sem a observação, vamos dizer, destes princípios de responsabilidade que ficamos atrás, sem esses mesmos princípios, será enganar-nos, lutar sem qualquer proveito. É sofrer e recomeçar a obra da sublimação quando se cumpre estes princípios fundamentais na área da sexualidade. E recomeçar tantas as vezes que forem necessárias pelos mecanismos da reencarnação. Ou seja, toda esta sublimação só vamos dizer, começa a termos a possibilidade de fazer através da reencarnação nas reparações, por um lado, sem o cumprimento destes princípios e, naturalmente, que vão ser tantas vezes necessárias, tantas as quais sejam necessárias para nos reajustarmos psiquicamente aos desvios que provocamos na nossa vida. E ele diz-nos o porquê destas situações. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. E por isso é que se diz responsabilidade. Porque, como dissemos, eu posso fazer tudo, mas eu farei nas melhores condições, sem prejudicar a minha situação psíquica, desde que eu seja responsável nesta matéria. E para eu ser responsável, como disse, há as leis da consciência, mas também o conhecimento preciso daquilo que eu tenho que fazer e daquilo que me pode aguardar mediante os desvios em que efetivamente me meti. E por isso, todas estas circunstâncias devem ser motivo de reflexão para que se possa seguir adiante. E para terminar, queridos irmãos, esta reflexão, nas conversas de Emmanuel e Chico é dito: o amor vindo de Deus é livre, mas no sexo, o amor é responsável. Que a paz e o amor de Jesus continuem todos.
Amado Mestre Jesus, estamos chegando ao fim das nossas terras. Sentimos, Senhor, a vossa presença amiga através dos benfeitores espirituais que nos inspiraram, que nos mantiveram calmas e colocaram toda a serenidade no nosso meio ambiente. Vivemos, Senhor, momentos de paz e de alegria, onde conversamos sobre a realidade da vida numa área específica. Mestre querido, que nós possamos ser só responsáveis não só nesta área, mas também em todas as áreas que propiciam e que nos conduzem até ao amor maior. E nesta manhã, Senhor, de alegria, em que o nosso sentimento também vai no sentido do vosso nascimento, em que vós foste o modelo e guia, foste o exemplo vivo, nos transmitiste grandes ensinamentos para a nossa condição, para o nosso reajuste, para o nosso progresso, Senhor. Muito vos agradecemos tudo aquilo que fizeste, a Deus nosso, que nos fizeste para nós. E a Deus nosso Pai, louvamos e agradecemos por ter dado a oportunidade da vida para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos úteis perante a sociedade, nas nossas famílias e ao mesmo tempo sermos um exemplo como vós fostes na nossa sociedade, no convívio com os nossos amigos. Mestres, quanta paz recebemos. Mas, no entanto, Senhor, temos conhecimento que por onde palmilhaste, por onde ensinaste, por onde deixaste as vossas marcas, nenhum dos homens vos entendeu. Nós compreendemos, Senhor, que tudo isto é um processo de reajuste perante as leis divinas. Todos nós compreendemos, Senhor, que por vezes a lei de destruição é uma forma fundamental para o progredir e para que os espíritos obstinados sejam reconduzidos a planos consentâneos para a sua evolução e seu progresso moral. Mas, no entanto, Senhor, ousamos rogar a vossa intercessão por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que partiram sem saber como partiram, que as forças superiores do bem os acolham e possam reconduzi-los para o restabelecimento do equilíbrio e de saberem o que lhes aconteceu. Por todos os lugares onde haja fome, por todos os lugares onde não haja entendimento, por todos os governantes que, sem o conhecimento pleno das leis da vida, ocultando as recomendações da sua própria consciência, seguem os caminhos díspares da vida, no caminho do mal, que eles também, Senhor, neste momento de paz e de harmonia, as nossas vibrações, o nosso sentimento, os possam atingir, para que os espíritos da vida maior também os possam inspirar e possam ser tomadas as melhores atitudes no âmbito da diplomacia para que se encontre a paz e o equilíbrio que neste momento, Senhor, estamos vivendo. Onde neste momento, Senhor, onde muita gente não crê na vossa missão, mas no entanto vos deixaste raios que toda a gente fala em vós, porquanto vós fostes o exemplo da vida. Vós fostes, Senhor, a luz que ilumina os nossos passos e o nosso caminho. E nesta manhã, Senhor, de paz e de alegria, permite-nos dizer muito obrigado, Senhor Jesus, que a vossa paz esteja connosco.